Olá, eu sou o Jefferson e a gente vai estar falando sobre o título, né, do meu plano de trabalho, que são as recepções positivas e negativas das críticas do Nietzsche ao cristianismo. É interessante a gente pensar isso, porque as críticas do Nietzsche ao cristianismo, elas não são tão discutidas, né, entre a gente. E é uma coisa muito estranha, porque na maioria das principais obras do Nietzsche, né, ele vai estar tecendo objeções, tecendo críticas ao cristianismo, né? Então, o meu intuito aqui vai ser principalmente estudar as recepções dessas críticas. Tá certo? Então a gente vai ter dois lados, né, que a gente pode entender as recepções dessas críticas. A gente tem as positivas, né, que são aquelas que vão entender as observações de Nietzsche, né, como coisas úteis, esclarecedoras, né, capazes de aperfeiçoar, né, o próprio cristianismo. E as recepções negativas, né, que são aquelas que vão considerar as objeções de Nietzsche hostis ao cristianismo, né. Então, se elas estiverem certas, as teses e o modo de viver cristãos vão estar errados, né? Então, a leitura e o fichamento, né, vão ser focadas aqui em responder questões como quais são as principais críticas do Nietzsche ao cristianismo, né? Como elas foram recebidas pelos principais comentadores, né, no caso aqui, pelo Paul Valadier, e elas serão positivas ou negativas, né? Elas são úteis ao cristianismo, elas são hostis ao cristianismo, né? Então é interessante que a gente pensar já sobre as críticas, né, que quando Nietzsche ele vai apontar o cristianismo, né, como a religião do ressentimento, né, uma coisa bastante grave, né, porque ele fala que o ressentimento é um ódio, né, que ele vai revelar a impotência do ser humano e que os mais fracos vão esboçar isso para os mais fortes, né? E o Nietzsche ele vai falar que a ligação do cristianismo com o ressentimento, né, vai se dar ali desde os primeiros cristãos, né? Então é comum a gente ver que quando Nietzsche ele fala que o cristianismo ele é a maior corrupção que a sociedade já presenciou, né? Porque Nietzsche está falando que a igreja, né, é o próprio anticristo, né, que vai corromper e desviar os ensinamentos de Cristo, tá certo? Mas é interessante a gente pensar aqui que quando Nietzsche ele fala da igreja, né, que a igreja desviou os ensinamentos de Cristo, a igreja, no caso, ele está se referindo à igreja primitiva, né? São aqueles primeiros discípulos, tá? Os primeiros cristãos, né? Os discípulos diretos de Jesus, né? Que são aqueles que vão pegar a mensagem de Jesus, né, e vão distorcer ela completamente, né? E vai chegar uma outra coisa, por exemplo, aqui onde a gente tem hoje, né, segundo Nietzsche. Então, são a igreja, né, que distorceu, o que Nietzsche quer dizer, que são aquelas pessoas que estão pegando as mensagens de Jesus, né, e transformando para o lado totalmente hipócrita, né, e ressentido. Então, é interessante a gente pensar que quando Nietzsche fala que Deus está morto, né, por exemplo, ele não está falando da forma física de Deus, né, até porque Deus já estava morto, né? Então, Nietzsche está falando do fim de uma forma de pensar, né? Então, em algum momento do século XVIII, o homem passou a se colocar como soberano do universo, né? Deus ele perdeu o seu espaço, né? E como é que isso aconteceu, né? Então, Nietzsche ele vai falar que Deus ele é uma forma de explicação para todas as coisas nesse mundo, né? Se eu te pergunto o que é Deus, você vai me falar, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade. São palavras que colocam Deus em uma estrutura absoluta, né? E o Nietzsche está mostrando pra gente que a partir do momento que você perde a fé em Deus, todo o resto dessa estrutura cai, tá? Então é a partir do momento que a gente pensa que a ciência ela passou a ser explicação para todas as coisas, né? Os próprios valores foram esquecidos pelos cristãos. Os cristãos foram deixando de lado, né? Foram esquecendo a principal mensagem de Jesus. Tá certo? Olha que interessante. Então, Nietzsche está denunciando o fim de uma forma de pensar, né? É o fim, né, da convicção de que o além ele é melhor do que o aqui, do que o agora, né? E a gente vê, né, que até hoje muitos religiosos não entenderam essa ideia, né? Então, a crítica nietzschiana, né, sobre o antropocentrismo do cristianismo, né, ela parece correta para Valadier, tá? Porque Valadier vai falar que isso não comprometeu a religião, isso não comprometeu o cristianismo, tá? Mas Valadier ele não vai admitir, né, essas críticas, né, para uma religião que manifesta, tá, poderes tão positivos, singulares, de transformação, de renovação, né, na vida daquelas pessoas que o partilham, tá? Então, em Valadier, pouco a gente vai se aproveitar das críticas do Nietzsche, tá? Levando em consideração que elas são sempre levadas em um tom pejorativo, né? E Valadier ele vai acreditar que a maioria das críticas de Nietzsche ao cristianismo elas são rejeitadoras, tá? Nietzsche ele é uma pessoa que é amarga, né? Ela tá pervertida, assim como a humanidade, né? Que ele critica, e ele está procurando um culpado, né? Para tudo isso, né? Para toda essa situação, e ele vai colocar a culpa no cristianismo, no sacerdote, tá? E talvez na verdade ele seja o próprio ressentido, tá certo?